Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Foi adiado para fevereiro de 2012 o exame do Plano Nacional de Educação, que o governo enviou ao Congresso. O deputado Ângelo Vagnoni, PT do Paraná, acaba de anunciar que vai apresentar o seu segundo relatório à proposta do Poder Executivo até o dia 10 de fevereiro de 2012, conforme entendimento entre os integrantes da Comissão Especial. O relator pretende concluir o exame das 440 emendas apresentadas até a reabertura do Congresso, em fevereiro. Para debater o tema, convidamos as deputadas Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, e Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins. Deputado Fátima Bezerra, como é que a senhora vê esse Plano Nacional de Educação que o governo enviou ao Congresso? Bom, Tarcísio, quero cumprimentar os telespectadores, a você, a deputada Dorinha. Primeiro dizer que, na verdade, nosso desejo, né, era ter já votado o Plano Nacional de Educação no ano de 2011. Até porque o projeto de lei chegou aqui ainda no final de 2010. Né? Entretanto, isso não foi possível. Né? O plano, né, foi intensamente debatido, né? Audiências públicas por todo o país, muitos seminários aqui na nossa casa. O plano recebeu, tanto na primeira fase como na segunda fase, emendas e muitas, na verdade é recordista nessa área. 400 emendas? Na primeira fase foram quase 3.000. Só eu apresentei 532. E agora, nessa segunda fase, mais de 400 emendas. O fato é que, enfim, a aprovação ficou para o ano de 2012. E o que nós estamos defendendo, nós, membros da Comissão Especial e da Comissão de Educação e Cultura, é que tenhamos o mês de março como o calendário para a Câmara dos Deputados aprovar o Plano Nacional de Educação. Isto porque, você sabe, ele terá que ir para o Senado. E se o Senado fizer alguma modificação, né, Dorinha, ele volta para a Câmara. É bom lembrar que o ano de 2012 é ano de eleições em todo o país. Eleição municipal. Eleição municipal. E a gente sabe como é que ficará o calendário, né, das atividades legislativas no segundo semestre do ano que vem. Daí porque, né, nós estamos todos empenhados, conforme disse o próprio deputado Vagnoni, né, que tem se dedicado, tem feito um excelente trabalho. Né? Nós vamos, portanto, em fevereiro, ele apresenta a segunda fase do seu relatório e em março a gente votar. O PNE, Tarcísio, traz o relatório do deputado Vagnoni traz já uma série de avanços muito importantes para a educação brasileira. No campo, por exemplo, da universalização e ampliação do atendimento escolar, da creche, a pós-graduação, nós vamos triplicar as vagas na educação profissional, nós vamos ampliar as vagas no ensino superior, universalizar de pré-escola até o ensino médio, ampliar as vagas de 0 a 3 para creche. O plano, por exemplo, o relatório do Vagnoni contém avanços no que diz respeito à política de valorização salarial e profissional do magistério, quando lá está colocado claramente a política de equiparar o valor médio do salário do professor ao valor médio das demais categorias de nível superior e continua em aberto, né, Dorinha, o tema do financiamento, né, que deu um passo já importante, proposta é de 8%, mas nós queremos mais. Deputada Dorinha Seabra Rezende, a senhora também é professora, né? Sou professora, comecei com alfabetização na universidade, fui secretária de Estado. Qual é a sua opinião sobre o plano, em termos gerais, e sobre as 400 emendas apresentadas? Que tipo de preocupação revelaram os parlamentares com o plano ao apresentar essas propostas de mudanças?
Olha, eu atribuo ao plano, assim, acho que o trabalho do relator foi extremamente sério e procurou ouvir as diferentes tendências, andou pelo país inteiro. O próprio plano veio do Executivo com um olhar que não era do Executivo, ele trouxe a referência da Conferência Nacional, que teve uma participação ampla da comunidade, então acho que isso é importante, ele reflete as necessidades e os anseios da educação, de pais, professores, de pessoas que vivem a educação, especialistas. Acho que as emendas, na primeira fase, elas vieram, em grande parte, tentando aprimorar o texto, tentando recuperar alguns pontos que foram apresentados na conferência e que o Executivo não acolheu. E muitas emendas foram repetidas, porque nós recebemos de várias entidades e nós acolhemos, com o objetivo de fortalecer aquela demanda. E garantir o debate. Garantir o debate, aprimorar o texto. Eu acredito que, em termos gerais, houve grandes avanços e conciliações em relação ao plano. Acho que tem ainda alguns pontos que serão naturalmente trabalhados, né? Um deles é o financiamento, que eu acredito que seja o mais importante, né? É o financiamento, como a deputada colocou. As entidades, a grande parte dos deputados tem um anseio de 10% do PIB. Sabemos que é um anseio ousado, precisa de um esforço que é muito maior do que o esforço só da União. Ele vai implicar em um esforço maior de municípios, dos estados e da própria União. Sabemos que isso não é possível de um dia para o outro, mas entendemos que é possível o país fazer um pacto para a educação. Eu acho que isso vem sendo sinalizado. A própria presidente fez um compromisso de campanha de 7%, né? Ou seja, até 2014, teoricamente, ela queria garantir isso. Veio isso no projeto do Executivo. Agora nós estamos tentando encontrar alternativas, que também não somos irresponsáveis, para que a gente consiga avançar no financiamento. Acho que esse é um dos pontos mais polêmicos do debate, né? O financiamento é para os professores? O financiamento é para a educação como um todo. Hoje o país já aplica em torno de 5% do seu PIB, estados, municípios, União, e investe diretamente na educação. O relator foi além dos 7% enviado pelo Executivo, ele apresenta uma proposta de 8% de investimentos em educação. 8%. Não investimento direto, o direto ele coloca em torno de 7,5%. Fala que o razoável, o ideal seria 10% do PIB, né? Do PIB. Na verdade, é porque as metas são ousadas, né? Como foi colocado, nós temos uma grande distância em relação à questão salarial dos professores, né? Nós temos estados que pagam quase R$3.000, como o meu estado, que é um estado novo, jovem e da região norte, mas nós temos estados mais ricos que pagam um salário baixo para o professor. Eu dou exemplo Goiás, o Rio Grande do Sul, alguns estados, Minas Gerais, que estão tentando avançar, mas que não conseguiram avançar. E a grande maioria dos municípios não pagam nem o piso salarial. Tarcísio, mas eu ainda queria exatamente nesse campo do financiamento, porque como disse aqui a deputada Dorinha, nós temos que tratar desse tema não só com responsabilidade, mas com muito realismo, né? Veja, é inegável os avanços na área da educação, né, nesses últimos 9 anos. Na verdade, quando o presidente Lula assumiu o governo, investia-se 3,5% do PIB. Naquela época, em 2003, os recursos destinados para a educação foram na ordem de 19 bilhões de reais. Hoje nós chegamos a 5% do PIB, hoje nós chegamos... Isso representa quanto? Representa, vou lhe dizer agora, sabe qual é o orçamento da educação para o ano que vem? 82 bilhões de reais. Nós saímos de 19 bilhões em 2003 para chegar agora a 82 bilhões de reais. Portanto, nós mais... É um aumento significativo. Não, mais do que triplicamos. O fato é que, se lá atrás, em 2004, se lá atrás, no final da década de 90, quando foi aprovado o PNE, no governo do Fernando Henrique Cardoso, se lá atrás ele não tivesse, o governo do PSDB não tivesse vetado os 7% do PIB para a educação, porque o governo, à época, anterior ao presidente Lula, vetou, nós hoje estaríamos numa situação ainda, está entendendo, bem melhor. O fato é que
Agora, vetou em nome do plano de estabilização econômica Não, que sobrevive até hoje. Né? Eu sei, não. Vetou, o próprio presidente Lula comprometeu de derrubar o veto, não conseguiu derrubar. É verdade. O governo tinha, veio para o debate do ponto de vista de derrubar o veto. Ocorre que o governo terminou adotando uma outra estratégia, que foi exatamente partir para a definição, para o debate e tomar a iniciativa do novo Plano Nacional de Educação. Agora, é verdade também, deputada, que os números estão aqui e falam por si só. Eu volto a dizer, era 3,5% do PIB, hoje nós estamos em 5% do PIB. Eram 19 bilhões, nós vamos chegar a 82 bilhões de reais. O governo, só um momentinho, o governo já traz a proposta para o Congresso Nacional, propondo sair dos atuais 5% do PIB para 7% do PIB. Isso já é proposta da presidenta Dilma. Nós já conseguimos avançar, como disse a deputada Dorinha, eu tenho participado junto com o governo intensamente do debate junto ao governo e toda a comissão, nós já conseguimos sensibilizar o governo para chegarmos a 8% do PIB. Que eu quero deixar aqui muito claro que considere, a deputada Dorinha também considera já um passo e um avanço muito importante. Agora, quero dizer também que é legítimo o que a sociedade civil vem fazendo, que é, à luz de que foi deliberado na Conferência Nacional de Educação, querer mais. E a luta pelos 10% do PIB continua. Por que nós precisamos de ter mais dinheiro? Precisamos de ter mais dinheiro porque uma coisa foi o relatório original que chegou a esta casa, o projeto original. Outra coisa é o projeto que o Vanhone está apresentando. Na verdade, nós ampliamos as metas, Tarcísio. Por exemplo, a meta da educação profissional falava em duplicar. Nós estamos propondo triplicar. Até porque o atendimento é baixo. É muito baixo o atendimento ao ensino profissionalizante em nosso país. 10% representaria quanto em Não, dinheiro? representaria 10%, iria, eu acho que para casa dos 300... Pela lógica, se hoje são em torno de 80 bilhões, nós iríamos para os 160 bilhões, nos números de hoje. Os números de hoje. 170 bilhões. Agora, o que eu quero aqui... Está em quanto? Hoje? Próximo orçamento, 82 bilhões é o próximo orçamento. Agora, o que eu quero aqui deixar claro... 170 é quase duplicado. Olha, porque de 5 passaria para 10. Para 10. Mas o esforço não é só da União, né? Não, estados e municípios. Muito. E outra coisa, isso também será de forma gradativa. É bom que se diga aqui, o plano, veja bem, ele tem vigência decenal. É um plano para 10 anos. Por exemplo, quando a gente fala aqui da meta 17 e a meta 18, que são as metas que, primeiro, estabelecem prazo para os estados e municípios elaborarem ou atualizarem os seus planos de carreira e salário. Segundo, estabelece um prazo para que os estados e municípios equiparem o valor médio do salário do professor ao valor médio das demais categorias de nível superior. Tem uma pesquisa publicada que mostra, Tarcísio, uma disparidade inaceitável. Os professores da educação básica de todo o país, os educadores que trabalham nas redes municipais de ensino e nas redes estaduais, ganham, em média, 40% a menos do que ganham os demais profissionais de nível superior. Né? Ou seja, isso não é razoável, isso não é justo de maneira nenhuma. Daí porque o plano vem para corrigir isso. De que forma? Quando ele coloca que nós temos que, ao longo desse período, equiparar o valor médio do salário do professor ao valor médio das demais categorias de nível superior. O piso hoje está em torno de 1.187, e como Dorinha aqui mesmo colocou, muitos estados não cumprem. Né? De repente, o ano de 2011 foi um ano, lamentavelmente, pródigo em greves. Rio Grande do Sul foi Minas Gerais, mais de 100 dias de greves. Lá no meu estado, Rio Grande do Norte, foi a maior greve que os professores fizeram. Ceará foi uma situação de violência. Foram 19 estados que tiveram greve. 19, né, Dorinha? Só estado foram 19. Só estado. E veja bem, greves, Tarcísio, para fazer cumprir um piso no valor de 1.187, né, Dorinha? Então, daí a importância, repito, do plano nacional. Não chega a ser nem 2 salários mínimos. Não chega a ser nem a 2. Daí a importância, Tarcísio, do debate do Plano Nacional de Educação. Quando a gente defende 10% do PIB para a educação, quando a gente defende
mais recursos para a educação não é questão de dogma, porque tem que ser isso, porque não pode, tem que ser isso ou não é. Não se trata disso. Se trata da gente defender um financiamento capaz exatamente de realizar, ao longo dos próximos 10 anos, as metas voltadas para a expansão da educação brasileira, para a melhoria salarial do professor, né, enfim, para a universalização e ampliação do atendimento escolar e para a busca da melhoria da qualidade do ensino. É disso que se trata. Deputada Dorinha, a responsabilidade pelo financiamento é dividida entre a União, estados e municípios. Quanto toca para cada um desses entes federativos? Para a União, para os estados e municípios? Essa sua pergunta é extremamente interessante, porque também esse é um dos pontos ainda conflitantes no relatório. Hoje, a realidade é que a União investe em torno de 0,98%, saiu de 0,93% para 0,98%, nessa mudança que a deputada falou, e estados e municípios, aproximadamente quase 2% cada um deles. Quanto? 2% do PIB. 2% municípios e 2% estado. Um pouco mais os municípios e um pouco menos os estados, mas quase igual a 2%. E a União, bem menos, 0,98%. A proposta hoje, existe alguns projetos, algumas emendas apresentadas, que quer deixar definido mais ou menos esse percentual. Porque o que a prática tem mostrado é que acabou, a pressão é muito maior em cima dos municípios, o que é natural, porque eles é que estão na ponta no atendimento, nos estados também, e a União vem contribuindo, vem agindo de maneira supletiva, mas a ideia é tentar deixar definido o quanto cada ente vai contribuir. Porque se nós avançarmos, mas a pressão continuar em cima de estados e municípios, e a gente precisa lembrar que nós não estamos fazendo reforma tributária, a concentração tributária continua sendo na União, né, é com quem o recurso fica. A nossa tentativa, e aí não é um olhar político, que é um plano para 10 anos, é para que o país possa ter clareza o quanto cada ente federado tem que fazer de esforço. E eu acho que é importante a gente lembrar que nós não inventamos esses números. Existem contas, o próprio relator vem fazendo, se debruçando em relação a isso. As metas para colocar mais criança na escola, expandir creche, ampliar o atendimento para o campo, para a educação indígena. Quantas crianças estão na escola, em idade escolar? Olha, chega a quanto? Na faixa do ensino fundamental, nós praticamente já universalizamos. Mais de 97% das crianças já estão. O nosso problema está nas pontas. A cobertura de creche é muito baixa, né? Não, acredito que hoje em torno de 20 e poucos por cento, né? Está em torno, na verdade, a creche está em torno de 20%. Em 2003, Dorinha, só um detalhe, em 2003, quando o presidente Lula assumiu, o atendimento estava em torno de 8,9%. Ao longo desses 8 anos, né, nós chegamos a 20%. Ainda é muito baixo. Não, é muito baixo, mas Dorinha, e não é prioritário, porque na verdade o país teve que fazer uma escolha. A escolha prioritária foi, vamos botar a faixa das crianças que eram obrigatórias de 7 a 14 anos. Esse esforço foi feito nos anos do Fundef. Depois com o Fundeb, né, que ampliou o financiamento para as crianças da creche até o ensino médio, começou esse processo de expansão. Então, a educação é diferente de pegar uma meta de asfaltar uma cidade, que botou dinheiro, está feito. Claro. Né? O investimento, e por isso a nossa busca de garantir avanço no PNE, pensando ao longo de 10 anos, é porque os nossos números de educação mostram, sim, indiscutivelmente, avanço, seriedade em termos de política pública, mas mostra também que a gente tem uma dívida histórica. Enorme. E ao ter essa dívida histórica, nós precisamos fazer um esforço que vai além do normal. Nós precisamos, primeiro, quando a gente estava falando de professor, existem pesquisas que mostram que o nosso professor é muito mal formado. A preparação dele, que ocorre em instituições públicas e privadas, não prepara de verdade ele para a sala de aula. Não é a culpa de A, B ou C, mas é uma necessidade de uma política estruturante que vai exigir esforço de todo mundo. Que está amarrada melhorar o nível de qualificação do professor. Mas, Dorinha, deixa eu te falar uma coisa. Daí a importância, Tarcísio, de que o país, né, assuma a responsabilidade, né, da gente aprovar uma política consistente
e uma política à altura, tá entendendo? De fazer avançar a educação brasileira. Por que política eu tô dizendo... de Estado. Política de Estado. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu fui relatora do Fundeb aqui nesta casa, né? O Fundeb é fundo... É o Fundo de Valorização e Manutenção da Educação Básica. O Fundeb, eu diria a você, que ao longo... O Fundeb se constitui numa das políticas mais ousadas do ponto de vista, tá entendendo, de valorização da educação no nosso país. Por quê? Porque o que o Fundeb trouxe de ousado foi tratar a educação básica como um todo, da creche até o ensino de 2º grau. Porque na década de 90, né, foi aprovado o Fundef, tem seus méritos, tem, mas, a nosso juízo, houve um equívoco naquela parte quando fragmentou a educação. Na verdade, desde aquela época que a política de financiamento... Mas fragmentou como? Fragmentou, vou lhe dizer por quê. Porque o Fundef, como o próprio nome diz, era uma política de financiamento que contemplava apenas o ensino fundamental. Não contemplava o ensino médio, não contemplava a creche, não contemplava a pré-escola. O fato é que esse país, só agora recentemente, é que o Estado brasileiro passou a ter iniciativas políticas, por exemplo, para cuidar da questão da educação infantil, desde a questão da creche. Tanto é que nós mencionamos aqui, em 2003, apenas 8,9% das nossas crianças tinham acesso à creche. Só um momentinho, nós passamos para 20%, só um momentinho, nós passamos para 20%, é muito pouco, Dorinha, mas Dorinha há de concordar comigo que mesmo esse avanço que houve é graças ao Fundeb, que trouxe políticas como pró-infância, né, Dorinha? Agora, nosso tempo está esgotado. Deputada Dorinha, a senhora quer dizer alguma coisa? Não, eu acho que esse ano foi, para nós da educação, ao meu ver, foi um ano extremamente produtivo, com um debate muito rico, né? E eu gostaria só de reforçar dessa necessidade que não é de oposição, de governo, de partido A, B ou C. É do país fazer um pacto pela educação. A educação não é questão de oposição e governo. Não. É uma questão de país, Estado, né? É país. Os nossos números mostram que nós temos que fazer um esforço além do que nós estamos realizando até agora. E é possível, outros países do mundo já fizeram esse esforço. Eu acho que hoje a gente reúne condições para isso, em termos de conjunto, de debate, de mobilização da sociedade. O Brasil está saindo da 7ª para a 6ª posição no ranking das maiores economias do mundo. E aí, nós precisamos de pessoal, não é só mão de obra na ideia concreta da palavra, nós precisamos de gente preparada, formada para ocupar esse espaço. O país precisa investir em educação no seu sentido mais amplo. Eu concordo com a deputada, mas eu entendo que o Fundef teve o seu mérito, porque foi ele que trouxe a lógica do financiamento, que o Fundeb ampliou. Acho que nós fizemos uma priorização correta do ensino fundamental, mas a gente não podia ficar parado, porque as pesquisas mostram que a qualidade da educação, a formação da criança tem impacto nessa qualidade do fundamental. E eu tenho certeza que nós vamos votar o Plano Nacional com os melhores avanços, porque tem um grupo que tem interesse nisso. Infelizmente, mas, nosso tempo está esgotado. Sim. Eu só queria dizer o seguinte, que o ano de 2011 foi um ano muito produtivo para a Comissão de Educação e Cultura, que eu tive a honra de presidir, né? Muitos projetos importantes aprovados, destaca aqui o Pronatec, o próprio debate do Plano Nacional de Educação, que nós participamos intensamente, o debate orçamentário que nós fizemos na Comissão de Educação, fortalecendo tanto a educação como a cultura, né? Enfim, iniciativas muito importantes voltadas para fortalecer a política cultural do nosso país. E é isso, mobilização social permanente, porque nós temos que até março aprovar o Plano Nacional de Educação. Deputada Fátima Bezerra, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pela presença da professora e deputada Dorinha, do DEM de Tocantins. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.